Vamos falar sobre esse acordo histórico que aconteceu entre a Universal e a AMC, que é a maior rede de cinemas dos Estados Unidos. Explicando logo de cara aqui o que aconteceu, rapaz, pra você ficar com as cuecas na mão. Aconteceu um acordo entre essas duas empresas, um estúdio de cinema e uma exibidora de filmes, né, um cinema, especificamente falando, em que a janela de distribuição dos filmes foi diminuída de 3 meses ou 90 dias para 17 dias. Você pensa assim, meu Deus, como é que isso pode ser revolucionário e tudo mais? Gente, o filme saiu no cinema, em 17 dias ele vai estar disponível no VOD para você assistir na sua casa, no seu conforto e tudo mais. 17 dias, 2 semanas e um tequinho vai ser o suficiente para você esperar. Ah, não quero ir pro cinema, vou poder assistir o filme no VOD. Vamos explicar aqui o que é que isso vai impactar em Hollywood, quem é que vai seguir a Universal, será que vai ter embate, será que vai ter discussão? Óbvio que vai ter discussão e é por isso que a gente tá aqui para explicar tudo isso a vocês, por isso se inscreve no nosso canal aqui para você não perder absolutamente nada, porque sempre que surgir uma novidade sobre esse assunto da distribuição e essas polêmicas que estão rolando por aí, por causa da situação de pandemia que estamos passando, tá mudando a indústria da cultura pop, nós vamos falar aqui muito mais. Juras, vamos ver como é que tá a situação aqui, certo? A gente tem a AMC, maior exibidora de cinemas dos Estados Unidos, certo? E de outro lado a gente tem a Universal, um dos grandes estúdios de cinema, um dos mais clássicos estúdios de cinema do mundo. Estúdio de Volta para o Futuro, Jurassic Park e tudo mais, né? A Universal, ela tava produzindo filmes, mas sem poder lançar. A AMC, rede de cinema, está passando por uma situação financeira muito delicada. Chegou até a ser ventilado uma venda para a Amazon. Ano passado, a gente teve uma situação com o Irlandês, no qual a Netflix tentou negociar uma janela de 30 dias. Eles lançavam o filme na AMC, a AMC tinha exclusividade pelo filme por 30 dias, depois disso iria estrear na Netflix. A AMC, ela não concordou com nada que violasse a regra dos 90 dias. Essa regra dos 90 dias é justamente para assegurar que os cinemas vão ter lucro. Que os cinemas vão ganhar dinheiro exibindo aquele filme sem ter concorrência da galera assistindo legalmente em casa. Apesar de que, sequer, a gente sabe que 90 dias é um negócio muito extrapolado, porque a gente sabe que o filme funciona e nas duas, 3 primeiras semanas ali, e depois ele é só ladeira, né? Exatamente. Não, tem alguns filmes raros que conseguem se segurar por um mês, certo? Agora, Blockbusters, né? Blockbusters, Vingadores isso. E tudo mais. Mas tem uma coisa nesse acordo que tem que ser bem colocada. Esse acordo não é obrigatório. Ou seja, a Universal não é obrigada a... meu filme estreou aqui, então 17 dias já vou lançar no VOD. Não é obrigatório. Até porque a própria Universal perderia dinheiro com os grandes blockbusters dela. Sim. A briga, essa relação contenciosa entre a AMC e a Universal, ela começou lá no começo da quarentena com Trolls 2. Foi o primeiro estúdio a decidir assim... Não vou lançar no cinema, vou lançar direto no VOD. E isso fez com que a AMC falasse assim: olha, senhor Universal, nunca mais vamos exibir nenhum filme da Universal aqui mais. Abraço. Considerando que ela tem Velozes e Furiosos e Jurassic World. Jurassic Park. Tá bom. E Minions, que faz dinheiro pra caramba. Essas animações são Illumination, cara. Illumination que está fazendo o filme do Super Mario. Exato. Aí a AMC não vai exibir. Pois é. Papinho é esse, rapaz, papinho. Só que, sim, obviamente a AMC, ela considerando que tá numa situação financeira difícil, ficou meio desesperada, né? Então chegou-se num acordo entre os dois. Olha, vamos fazer o seguinte. Você coloca o filme lá no VOD 17 dias depois, mas eu levo 10% do lucro. Pronto. Problema resolvido. Como eu falei, esse acordo não é obrigatório. A gente pega um Velozes e Furiosos da vida, por exemplo. Se ficasse só 17 dias no cinema e já fosse logo pro VOD... Tanto a Universal quanto a AMC iriam perder dinheiro, certo? Então é um acordo que não faria muito sentido para grandes blockbusters. Agora, para filmes pequenos, como o próprio... pequenos e médios, como o próprio Trolls 2, como o King of Staten Island, que é a comédia lá com... do Judd Apatow, que saiu também gerou essa confusão toda. Filmes como Emma, por exemplo, isso faz sentido. O Bill e Ted mesmo, né? O Bill e Ted 3 que vai sair no cinema e no VOD ao mesmo tempo. Pois é, só que o acordo do Bill e Ted é diferente. Ele vai sair no cinema
nos cinemas que quiserem exibir o filme e no VOD. Sim. O lançamento primário dele vai ser no VOD, porque ele vai estar disponível já em todo lugar. A gente vive, Siqueira, as grandes redes de cinema, elas mandam no mercado, né? Uhum. Porque sempre houve essa hierarquia, olha, estúdios e cinemas trabalhando lado a lado ali, mas os cinemas mandando, olha, eu exibo o filme aqui quanto tempo eu quiser, né? Em alguns casos a gente faz um contrato aqui, existe aquela divisão de 50%, né? Uhum. O ingresso, vamos dizer, ingresso R$20, né? No mundo utópico e hiperbólico aqui, né? Uhum. R$20 o ingresso. R$10 vai pro estúdio, R$10 fica pro cinema. No VOD, normalmente o que tá acontecendo é que se custa o ingresso, sei lá, $10, $8 ficam com os estúdios e $2 ficam com a plataforma, né? A plataforma que tá exibindo. Então, existe uma diferença bem considerável aí se você pensar no lançamento do VOD, o estúdio, ele arca com pouca despesa, considerando que não precisa fazer cópias para os filmes, não precisa distribuir esses filmes em vários lugares. Você tira essa parte que é onerosa, é realmente muito cara. É muito caro você lançar um filme, é um trabalho que às vezes a gente nem imagina, né? O tanto de trabalho que dá pra lançar um filme. Imagina que você tem que enviar cópias, os HDzinhos, pra todos os cinemas do mundo, cara. Olha o trabalho que dá isso, olha a mão de obra, olha o dinheiro que você já sabe que vai gastar. Lança no VOD, é um arquivo, tá lá no stream lá, o cara vai baixar e vai alugar, vai comprar. É bem diferente. Essa parada da AMC, imaginando assim, não, tá certo, 17 dias e eu ganho 10% do valor do VOD. Sem trabalho nenhum. Sem trabalho nenhum. Prepotente, entendeu? É prepotente um cinema dizer isso. Tipo assim, o filme não é dele, ele tá lançando em outra plataforma e ele vai ter que dar dinheiro pro cinema. Por quê? A gente tá falando de dramas, a gente tá falando de comédias com censura alta, etc. Que geralmente você vai no máximo 1 ou 2 pessoas assistirem juntas, certo? Sim. É muito difícil acontecer você ir de galera e uma família inteira pra assistir um filme desses. Agora, vamos pegar aqui um estúdio como a Disney, certo? A Disney ela tem lançamentos que são mais voltados para o público família. Uma animação da Pixar, por exemplo. Vai o pai, a mãe, 2 filhos, às vezes vai um sobrinho também junto, etc. Umas 6 pessoas, certo? São 6 ingressos, ok? São 6 ingressos individuais que dariam, nesse mundo tópico aí, R$120, certo? Agora, se você colocar isso num VOD, num PVOD, vamos colocar aqui um ingresso de $25, certo? E para 2 dias. Então, geralmente o aluguel dura 48 horas. Então, imagina o seguinte, você vai deixar de faturar 120 e vai faturar só 25. Mesmo que você coloque a questão de só metade vai pro cinema, etc, vai pro estúdio, etc, é um lucro menor. O curioso é que essa discussão da AMC... A AMC tem um presidente que é muito falador, né? Bocão demais, então toda hora tá se metendo em polêmica aí. Quando a Universal decidiu lançar o Trolls 2 no VOD, ele falou assim, Universal não lança mais filmes na AMC e aí ponto final. Quebrou o acordo lendário, centenário entre cinemas e estúdios aqui, dando preferência a outra plataforma que não cinema no primeiro lugar. Veio a pandemia, toda a situação, e ele imagina que os cinemas iriam voltar rapidamente. Os cinemas não voltaram rapidamente, aliás, nem voltaram ainda. A situação dos Estados Unidos está piorando. E os estúdios estão percebendo que, assim, cara, quem manda nessa bola sou eu. O filme é meu. Se não tiver filme, não tem cinema. Então quem tem que dar as ordens, quem tem que dar as cartadas, sou eu. Por isso que a Disney é extremamente criticada nos Estados Unidos, porque ela quer quebrar os acordos, tipo assim, 50%, 50%. Às vezes a Disney fala assim, eu quero 60%. Aí o cinema fala assim, como assim, Disney? A Warner pede 50%, a Universal pede 50%, por que tu quer 60%? Porque eu tenho Vingadores Ultimato, eu levo gente aos cinemas. Aí eles acabam cedendo, e isso é muito criticado, e realmente, se você tem um produto que é muito procurado, muito visado, ele tem um valor diferente, né? Ele tem é diferente de você lançar Vingadores Ultimato e lançar, sei lá, sem diminuir, né, meu malvado favorito 3. E jura, sem contar que a Disney tem uma própria plataforma na qual ela pode distribuir isso daí, esses conteúdos. Mas imagina o seguinte, Juras. A gente não tá falando aqui só da AMC, da Regal, da Cinemark, que são grandes empresas.
Existem, são as maiores do mundo, né? Existem exibidores independentes. Existem empresas pequenas que também dependem disso. Sim. Então, tem emprego que depende disso, tem família que depende disso. A gente também tem que pensar nesse ponto de vista mais micro também. E do mesmo jeito, a gente tem uma decisão legal que já tá caindo, já tá desabando nos Estados Unidos, que é a proibição para estúdios terem cinemas. Se isso cair, Juras, vai ser uma situação na qual todo esse balanço de poder vai mudar. Porque essas empresas, a Cinemark, Regal, AMC, elas trabalham com todos os estúdios. Agora, imagina o seguinte. Imagina se a Disney lançar um cinema, uma rede de cinema própria. Não, e exclusivamente, né? Só vai passar nos cinemas da Disney. Né? A própria Netflix, ela tá comprando os cinemas, né? Ah, mas o quase comprou a AMC agora. Eu acho que esse acordo foi uma forma pra AMC ganhar oxigênio pra conseguir se segurar. Me preocupa o fato da exclusividade de cinemas. Isso me preocupa. Porque eu sei que a exclusividade é a palavra da vez em tudo na cultura pop, né? Se você quiser assistir Senhor dos Anéis, a série, só vai ter na Amazon. Ponto final. Se você quiser assistir Game of Thrones, é só na HBO. Se você quiser assistir Stranger Things, só tem na Netflix. Se você quiser jogar The Last of Us 2, só tem no PlayStation. E é isso, a exclusividade ela manda. Porém, quando a gente fala de distribuição de conteúdo que sempre foi de outra forma, como cinema, Vingadores vai passar nos principais cinemas, pelo menos. E agora, imagina assim, só vai passar no Cinemark. E aí, por exemplo, Fortaleza não tem Cinemark. Com alguns conteúdos exclusivos, eu já passei por isso, cara. A gente mora aqui em Fortaleza e você tem acordos, por exemplo, entre a Cinemark e a BBC, por exemplo, que exibiu nos cinemas Doctor Who exclusivamente por lá. Eu tive que me deslocar de Fortaleza pra São Paulo pra assistir. Eu, assim, ao invés de ir pro cinema, de ingresso, pipoca... Eu sei que você não é obrigado a comer pipoca no cinema, mas há um deslocamento, há um valor agregado em cima da ida ao cinema. Ninguém vai... Acho que pouca gente vai, Siqueira. Tipo assim, eu vou ao shopping, só ir ao cinema e volto pra casa. Fatalmente acaba jantando ou lanchando alguma coisa, tudo. Então o valor, o pacotão cinema, já que você se deslocou da sua casa... acaba ficando agregado nesse sentido. Você em casa, cara, você assiste a hora que você quiser. Eu, por exemplo, se pensa os filmes da Universal, Jurassic World, Velozes e Furiosos, Minions, até o próprio 007. Tirando o 007... Até um sanduíche, isso. Tu acha que eu falei 10 vezes 007. Os outros filmes, na boa, dá pra esperar, né? E olha, esperar 17 dias, você quer ali, pra você assistir Velozes e Furiosos em casa? Lembrando que o 007 é só no mercado internacional, ou seja, não entra nesse acordo da Universal. E outra coisa que a gente precisa colocar aqui, Juras. Empresas como a Regal, por exemplo, a Cinemark até agora não se pronunciou. Mas disseram, aqui não. Aqui nós não queremos. Um dos motivos pelo qual a AMC fechou esse acordo é porque estava ameaçada de quebrar. Então, para se preservar, ela fez isso. Mas as outras empresas até agora disseram, aqui não. A Warner e a Disney, que tem streams próprios, que tem catálogos gigantescos de lançamentos, tu acha mesmo que eles vão perder esse controle? Não, a gente vai lançar no... Cara, a Disney abdicou de lançamentos assim pra lançar no Disney Plus, cara. Que você paga uma mensalidade. Dois Irmãos, ele quebrou a janela dos 90 dias, né? Quebrou, ele entrou mas no Disney Plus. Foi uma situação diferente. Ele entrou primeiro no PVOD, passou 2 semanas no PVOD e depois foi pro Disney Plus. Foi uma janela... Mas foi rápido. Foi rápido, foi uma janela completamente diferente. Ele passou, acho que 1 mês só em cartaz exclusivos dos cinemas. Depois foi direto pro PVOD. 2 semanas depois do PVOD já estava disponível no Disney Plus. Imagina como estúdio e como público, tá? Coloca as duas perspectivas. Você tem um filme, você lança. Toda semana é uma competição pra todo filme, né? Porque toda semana sai um filme novo, alguns filmes novos. E ele é uma disputa, né? Toda hora tá em primeiro, depois na segunda semana ele tá lá em quinto, e depois em oitavo, e depois ele sai do top 10. É muito difícil filmes médios assim, eles permanecerem muito tempo em cartaz, né? Alguns duram 1 semana. Quem nunca foi ao cinema e viu aí 1 semana um filme, né? É muito comum isso acontecer. E aí o estúdio ele pensa assim, cara, ao invés de ele sair de cartaz e eu ter que esperar realmente essa janela de 3 meses, porque alguns cinemas continuam exibindo, então é meio que uma obrigação de mercado você permanecer 3 meses ali sem faturar. E aí o cara pensa assim, brother, eu lancei 17 dias, arrecadei, o filme vai continuar no cinema, que a parada essa, que o filme não vai ser retirado do cinema. Não. Ele só vai perder a parada não vai ser mais exclusivo só cinema.
né? Isso, ele não é exclusivo. Você não tem a obrigação de você retirar o filme de cartaz. O filme pode continuar em cartaz, se você quiser, no caso se a AMC quiser, e vai pro pré-VOD. O cara em casa, o cara, sei lá, que mora em algum estado ou alguma cidade específica que, por exemplo, não tem cinema, ele vai poder assistir. Ele vai lá cadastrar, vai pagar lá a sua graninha. A própria Universal, meio que, por ser a pioneira da parada, né, de escolher, ao invés do cinema, lançar no VOD, ela meio que colocou o valor do preço do filme premium, que é $20. Será que isso vai permanecer? Será que os estúdios maiores assim, não, peraí, Viúva Negra vai sair em VOD? Não, em $20 não, eu quero cobrar 25. O mercado, aos poucos, ele acaba se adaptando e vendo que, se lançar um pouquinho mais caro, não vende. Foi o caso do mercado de videogames, né, que eles colocavam os jogos a R$ 59,90 e virou o valor padrão dos jogos. E isso é combinado, o próprio mercado ele acaba se movimentando pra não existir, tipo assim, você tá na feira, aí eu vendo aqui as minhas maçãs por R$10, a barraca vizinha vende por 8. Da onde que eu vou vender? Essa discussão não é nova, né, Juras? Eu lembro de... Não é nova. Não é nova. A gente teve alguns anos atrás aquele painel com o Felipe Neto lá no Desencontro, lembra? No qual a gente estava falando justamente sobre isso. A gente estava tendo o começo dos... 10 anos atrás, na verdade. Isso. Né? A gente estava tendo o começo dos streamings, a gente estava tendo uma explosão maior do cinema em casa, seja através do Blu-ray, seja através do DVD, ou do home theater. O cinema ele tem que fazer alguma coisa diferente para garantir que o público vai ter uma experiência diferente. Ali a gente estava falando da projeção 4K. Hoje a gente já tem uma popularização do IMAX. Nos mercados que já estão abertos, por exemplo, a gente tem na Coreia um IMAX que já está funcionando bem e com o Invasão Zumbi 2, o Península, sabe, fazendo um bom número, fazendo uma boa bilheteria. A Warner conseguiu fechar um acordo para Tenet ser exibido na China, então já está aprovada a exibição de Tenet nos cinemas chineses, que estiverem funcionando, obviamente. Já tem uma lista de filmes que vão ser relançados para aquecer o mercado IMAX lá na China. Então, o cinema sempre vai ter um diferencial, sempre vai ter uma coisa a mais. Existe toda uma questão psicológica em que você assistiu o filme no cinema, mas também existe a questão de eu quero assistir aquele conteúdo e não tá ligando muito pra questão da experiência, só quer realmente acompanhar aquela história. Nem todo mundo é como eu que quer ter a experiência cinematográfica, quer estar no escuro do cinema, quer experimentar o filme IMAX. Cinema, né? Que tá lá sempre, né? Sabe? Então, a gente tem que considerar que existem esses dois públicos, que às vezes tem intersecção entre eles, mas se você ofertar as duas experiências, eles vão começar a se afastar. Mas eu acho, Siqueira, que o maior jogo aqui pra gente encerrar esse vídeo, que eu acho que é a parada mais fantástica que vai acontecer nisso tudo, é que se isso vingar, isso vai ter que reverberar em vários países do mundo, né? A Universal, por exemplo, ela vai ter que... É uma decisão muito ousada, é arrojada, moderna, coisa que os estúdios não são. E aí a Universal tá tomando essa decisão que vem um pacote junto, que é o quê? Você vai, quando vai pensar no lançamento de um novo Jurassic World 3, né? Domination lá e tudo. Você tem que pensar agora no lançamento mundial nos mercados. Por quê? Quando ele passar 17 dias em cartaz e ele entrar no VOD, automaticamente, 2 horas depois, ele tá disponível na pirataria. As pessoas vão baixar no mundo inteiro. Quem já faz essa prática e tudo mais. Então, se eles não pensam no lançamento mundial, eles vão perder muito, coisa que, por exemplo, aconteceu com a própria Warner, né? Ela testou o lançamento do Scooby e pouco tempo depois do VOD lá, o filme já estava nas graças e várias pessoas assistiram e tudo, antes mesmo do filme sair aqui no Brasil oficialmente. Então, é uma parada que os estúdios vão ter que pensar. De assim, olha, se eu optei por isso, eu vou ter que pensar no lançamento mundial. Ou eu vou lançar do jeito que for aqui, sabendo que isso vai acontecer. Nos Estados Unidos, a pirataria é um pouco mais controlada, porque as grandes redes, elas geralmente... Você tem o caso da AT&T, certo? Que ela é provedora de internet, provedora de telefone e é dona da Warner. Então, obviamente, você baixando um filme por uma rede da AT&T... Se você baixar ela Batman... vai perceber... Ela percebe e vai atrás pra cobrar, cara. Já aconteceu isso. Batman.mp4 e tudo mais. Eles sabem que você tá baixando o filme, né? Exatamente. A AT&T vai atrás disso. Aqui no Brasil, a situação é um pouco diferente. E a gente tem que lembrar, o Brasil é o 5º maior mercado do mundo de cinema. Exatamente. É um mercado muito forte. E no caso específico da AMC, por exemplo, ela não tem rede aqui.
Ela não tem subsidiária aqui no Brasil em relação à cadeia de cinema. Mas se esse acordo for feito com a Cinemark, por exemplo, que já é uma multinacional e que tem braço aqui no Brasil, eu acho que ele teria que realmente contemplar mercados internacionais. O importante é que essa notícia, ela é modificadora. Ela é uma bomba no mercado. Não dá pra você subestimar esse impacto. Não dá pra você subestimar essa mudança. A gente tá falando da Universal, se quer. A gente tá falando de um estúdio pequeno. E essa briga é boa. E essa discussão é muito positiva, porque no fim quem vai ganhar somos nós. Porque se essa janela for encurtada, que maravilha. Mais pessoas vão ter acesso às novidades sem esperar 90 dias, brother. A gente teve uma entrevista recente do Werner Herzog pra Ana Maria Baiana, que aliás eu recomendo o pessoal ir atrás dessa entrevista, é muito bacana, no qual o Herzog falou alguma coisa do tipo, olha, a gente vai ter... O cinema não vai morrer. Agora, é muito provável que a gente veja no cinema uma predominância de blockbusters e o pessoal que tá fazendo alguma coisa mais experimental indo pro streaming. Indo pro streaming, né? Sim. Quem quiser experimentar, fazer alguma coisa diferente, indo pro streaming. E o próprio Herzog, ele trabalhou pro streaming agora, ele tava no Mandaloriano. A gente não sabe como é que a gente vai chegar ainda em janeiro, sabe? Quando essa pandemia já estiver um pouco mais estabilizada, quando a gente já tiver vacina, etc. A gente não sabe como é que a gente vai chegar lá, como é que o cinema vai chegar por lá. A gente tá vendo essas grandes mudanças, não dá pra subestimar, repito, não dá pra subestimar o que tá acontecendo agora, esse acordo da Universal com a AMC. A gente sabe que é uma coisa sendo feita meio que no desespero, especialmente por parte da AMC, mas que tem uma possibilidade de mudar o jogo completamente. Beleza, Siqueira, discutimos, falamos aqui sobre esse grande acordo. Deixa nos comentários, a gente quer saber a sua opinião, o que é que você acha desse acordo, será que vai vingar para outras? Será que a Disney e o Warner vão entrar na jogada também? Será que eles vão recusar? O mercado só está falando disso porque realmente é uma modificação. Talvez você que não acompanha muito o lado de mercado de cinema ache assim, cara, tô nem aí, ó. Mas, brother, o mercado tá pegando fogo. Saiba que a galera tá discutindo demais esse assunto e esse assunto só vai ser comentado cada vez mais. Cada semana, se quer, cada dia a gente vai ver um estúdio ou alguém se pronunciando sobre esse assunto. É isso que a gente vai ver. E vai ser bacana acompanhar, porque o mercado está sendo modificado. E eu acredito, inclusive, que o mercado perdeu a grande oportunidade de transformar o VOD em algo muito maior durante esse período, coisa que ele acabou não fazendo exatamente por causa da proteção do cinema, mas isso é uma discussão para outra hora. Para outro vídeo. Gente, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder absolutamente nada e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau, gente.